Gente, muito feliz de ter mais um evento do Descende acontecendo, ainda que no formato online. Como a própria palavra significa o envio, nós precisamos entender que essa é a perspectiva. Deus tem trazido despertamento ao coração de muita gente para entender a perspectiva do envio, a nossa missão de levar o evangelho, de tocarmos as pessoas. E quando falamos sempre a respeito de tocarmos os outros, pensamos não só na nossa responsabilidade direta e pessoalmente fazer, mas também nessa importância de entender a retaguarda, o apoio, o suporte àqueles que estão fazendo. A palavra de Deus nos traz um entendimento importante a respeito disso, e isso tem sido uma inspiração para aquilo que eu faço pelos outros e também quando lanço desafios para que as pessoas nos ajudem ao longo dos anos de ministério. Na terceira epístola de João, capítulo único, a partir do versículo 5, João diz assim: amado, ele está se dirigindo a Gaio, a quem ele escreveu a carta, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. A verdade do evangelho estava sendo pregada. Nem todos tinham a mesma disposição ou chamado para entrar em novos campos pregando o evangelho. Mas o apóstolo João está dizendo que aqueles que serviam apoiando essas pessoas, pontos de apoio ao longo do caminho. Naquela época eles não tinham condições de fazer viagens como a que nós fazemos, com toda retaguarda, logística, aeroporto, transportes hoje como temos mesmo por terra, por água, hospedagem. Essas eram viagens difíceis. Normalmente essas pessoas precisavam de pontos de apoio que os recebessem, que os apoiassem, que os encaminhassem para o próximo ponto de apoio. Então, João está dizendo que os irmãos que faziam isso, com aqueles que foram enviados para pregar o evangelho aos gentios, sem receber nada deles, sem ter nada em troca, essas pessoas se tornavam cooperadores. O termo cooperador significa alguém que opera juntamente com. Nós precisamos entender que nem todos estaremos na linha de frente missionária, em lugares remotos e difíceis, mas há pessoas que Deus tem levantado para fazer esse tipo de trabalho. O Descende tem se proposto nesse formato online a dirigir essa oferta de uma maneira especial ao campo de trabalho da missionária Heidi Baker, que está servindo gente que no meio da guerra tem tido necessidade. A ideia é não apenas supri-los com cesta básica, distribuição de Bíblias, mas é fortalecer a proclamação do Evangelho enquanto fazemos essas coisas. E o que nós precisamos entender é a oportunidade que nos é dada de sermos cooperadores do Evangelho. Aqueles que estão dando suporte aos que estão na linha de frente, seja com a retaguarda de oração, seja com ofertas como essa, estão na verdade operando juntamente com, estão participando do mesmo galardão e da mesma recompensa daqueles que estão lá na linha de frente fazendo a diferença. Entender esse princípio é muito importante. Acredito que num momento como esse, enquanto tenho visto voz se levantar para criticar quando a igreja fala de contribuição, nós precisamos entender que uma circunstância como essa crise do momento que nós estamos vivendo não define a nossa prática de princípios. Porque os princípios bíblicos são permanentes, são eternos, são imutáveis, são atemporais. Eles não são circunstanciais. Se fossem circunstanciais, nós deveríamos encontrar algum tipo de desculpa da parte de Deus sendo dada aos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, quando eles estão sendo ameaçados de morte se não se curvassem diante daquela estátua de ouro levantada por Nabucodonosor. Nós vemos, na verdade, um posicionamento deles firme pelo princípio, não importa o quanto isso lhes custe. Eles sabiam de um mandamento que dizia: só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, só a Ele prestarás culto, não farás para ti imagens de escultura, nem te curvarás diante delas. Então eles se posicionam no princípio, independente das circunstâncias. E essa é a forma pela qual eles não apenas sustentam fidelidade e lealdade a Deus, mas os vemos serem honrados por Deus de uma forma extraordinária. Nós precisamos entender que nesses dias de crise,
talvez o volume de contribuições até possa ser afetado, mas não a nossa prática, não o princípio. Como alguém disse muito bem, os músculos da generosidade não podem atrofiar durante a crise. E nós queremos encorajar você. Não se trata apenas de suprir a necessidade de alimento. Significa fortalecer a proclamação de um evangelho que mostra um amor e um zelo pelo ser completo. Essa distribuição de Bíblias é também igualmente importante, porque além de suprir o corpo, supre o espírito e define a eternidade. Participar disso é para nós um privilégio. Talvez se você já tem sido afetado pela crise e não tenha a disposição de fazer aquilo que poderia ter feito antes dela, isso não significa que você não possa fazer nada. Aliás, se há algo que eu e você, em tempos de necessidade, não podemos deixar de praticar, é justamente o princípio do dar. Há uma lei bíblica chamada lei de dar e receber. Há uma outra forma de nos referirmos a isso, que também é uma menção bíblica, da lei da semeadura e ceifa. Aquilo que plantamos, nós colhemos. E nós precisamos entender isso. Quando eu vejo pessoas criticando aqueles que falam de contribuição numa hora dessa, como se o princípio fosse circunstancial, ou como se a gente mudasse o nosso comportamento, eu gosto de dizer para essas pessoas, vamos nos voltar para a própria palavra de Deus e ver o que ela ensina e ver o que ela diz. Deus dá uma palavra a Elias num tempo de escassez e fome. O ribeiro estava secando em Querite e o Senhor diz, levanta, vai a Sarepta de Sidom, porque eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Eu, no lugar de Elias, ouvindo Deus falar isso, pensaria, já está tudo certo, já está tudo resolvido. Quando Elias encontra essa mulher, a mulher não está sabendo de nada, nem dos planos de Deus, e nem tem condições de supri-lo. Na verdade, Elias pede um pouco de água, diz 1 Reis, capítulo 17. A mulher vai buscar. Enquanto ela sai buscar água, Elias diz, traz também um pouco de comida. A mulher olha para ele com a cara de não vai rolar e diz, olha, eu e meu filho vamos comer a última refeição. É como se, na linguagem de hoje, ela dissesse a saideira, depois dessa nós não temos o que comer, nós morreremos de fome. Ela diz, é a última, e é para mim e para o meu filho. Né? Acredito que a maioria de nós pensaria, no mínimo, que Elias tinha que ter aquele bom senso de dizer mulheres e crianças primeiro. Mas Elias dá uma palavra ousada para ela e diz, vai e faz a última refeição, mas traz primeiro para mim. Depois você e seu filho comem. Talvez no lugar da mulher, muitos de nós questionaríamos, depois eu como com o quê? Mas ela obedeceu a palavra de Deus. E Elias libera uma palavra do Senhor para ela. E o verso 14 de 1 Reis 17 diz, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. A Bíblia diz, da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Eu me lembro que um dia, lendo esse texto, né, fiquei assim um pouco indignado e comecei a questionar Deus. Falei, Senhor, que milagre extraordinário. Acredita-se que o ribeiro de Querite secou em no máximo 6 meses. Foram 3 anos e meio sem chuva. Então nós temos 3 anos de fome. Se a gente ainda tentar jogar um ano fora, imaginar que o ribeiro durou muito, no mínimo 2 anos pela frente. Nós temos um milagre de provisão contínua naquela casa de pelo menos 2 anos. Um dia lendo isso, me bateu uma certa inconformação. Falei, Deus, por que nós não estamos vivendo essa dimensão de provisão? Alguns de nós, quando conseguem pagar uma conta que está atrasada, a gente já acha que isso é provisão. Eu falei, essa dimensão de provisão é extraordinária. Se o Senhor não mudou, por que é que nós não estamos vivendo isso? E eu me lembro do dia que o Espírito Santo falou ao meu coração, isso não tem nada a ver comigo. O Senhor falou ao meu coração, o problema de vocês é que vocês querem viver os milagres que as pessoas da Bíblia viviam, sem ter que fazer aquilo que elas faziam. Eu comecei a me questionar se eu estou com a última refeição, não só minha, mas de um filho, de uma criança pequena, e um estranho diz primeiro para mim, depois para vocês, eu não sei se teria coragem de entregar. Aliás, essa mulher, ela não teve coragem, ela teve fé. Ela acreditou numa palavra liberada. Deus, na verdade, envia Elias para fazer algo por ela primeiro, para que só depois dela receber o seu milagre, ela pudesse transbordar isso na vida do próprio Elias. E nós precisamos entender, Jesus, em Lucas, no capítulo 4, dá uma perspectiva diferente. Ele diz, haviam muitas viúvas em Israel nos dias do profeta Elias, mas a nenhuma delas foi ele enviado, a não ser a essa de Sarepta de Sidom. Na perspectiva de Jesus, Elias foi enviado para abençoar a mulher. Ele é um instrumento de Deus para impedi-la de comer sua última semente. Ele é um instrumento de Deus para ensiná-la e instruí-la, que nós não deixamos de dar porque estamos diante de crise.
Repito o que eu falei antes, às vezes o volume de contribuição pode ser alterado, mas não a prática, não o princípio. E eu quero desafiar você a acreditar e a se posicionar. O dar nunca nos prejudica. O Senhor Jesus falou, são palavras de nosso Senhor, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Acredito que muitos estão nessa hora precisando de um milagre. Isso não significa que você não tenha a responsabilidade de dar. Ainda que você faça algo simbólico, aparentemente pequeno, nós estamos diante de uma multidão de pessoas conectadas e juntos nós podemos fazer a diferença. Então eu trago uma palavra ao seu coração, em primeiro lugar te desafiando a ser um cooperador da verdade. Falamos de envio e muitas vezes não queremos fazer o mínimo por aqueles que já estão na linha de frente. O que é que estamos plantando para quando chegar a nossa vez de sermos enviados e estarmos lá? A segunda coisa é entender que além do compromisso com o evangelho, é que plantio traz colheita. Pessoas que plantam, colhem. Essa não é a nossa motivação, mas precisamos entender que é um efeito colateral inevitável. Portanto, a mentalidade de um generoso, de um doador que crê e anda nas escrituras, não é de alguém que pensa, vai fazer falta. Muitas vezes ele até pensa, eu posso fazer o sacrifício, mas eu vou estabelecer o princípio de compartilhar. Eu acredito que nós podemos fazer diferença na vida dessas pessoas, serão tocadas com a doação, e podemos com isso permitir que Deus produza diferença também nas nossas vidas. Quero te encorajar, ouça o seu coração, ouça aquilo que o Espírito Santo está tentando colocar dentro de você e entenda qual é a sua responsabilidade diante dessa boa oportunidade que nos está sendo dada de poder fazer algo generoso, que redunde para a glória de Deus, abençoe outros e no final ainda traga bênção para as nossas vidas também. Que o Senhor te abençoe e que Ele mova o seu coração nessa hora. Em nome de Jesus.